O episódio final de Stranger Things tenta parecer o maior momento da série. Tudo é grandioso, monstros gigantes, ameaças globais, despedidas épicas. Mas o que realmente fecha essa história, o que de fato importa e emociona, está no oposto disso. No contrário, no mundo invertido das decisões criativas dos irmãos Duffer. O que fez Stranger Things se tornar o fenômeno que se tornou foram justamente os pequenos detalhes, as homenagens sutis para a década de 80 e a nostalgia por trás disso tudo, coisas que faziam sentido naquele universo. Nesse vídeo eu vou destrinchar vários detalhes escondidos, easter eggs, temas implícitos e curiosidades que não estão no último episódio por acaso. Algumas dessas coisas conectam diretamente com temporadas passadas e outras apontam ali para caminhos inesperados para um possível futuro da franquia, com pelo menos uma animação e um documentário já confirmados a caminho da Netflix. E, inclusive até os golpes finais contra o Vecna carregam um significado muito maior do que parece. Eu quero muito falar sobre isso. Ok, por mais que muita gente não tenha gostado do final, a última temporada já quebrou recordes no streaming, alcançando o topo do ranking em 91 países, com mais de 1,4 bilhão de horas assistidas globalmente. Isso é muito mais visualização do que a gente tem aqui no canal. E exibir o episódio final em alguns cinemas dos Estados Unidos também foi uma ótima escolha, gerando 25 milhões de dólares com ingressos vendidos. Mas em sua essência, o final de Stranger Things foi simples. Em resumo, foi uma história sobre encerrar ciclos de sofrimento. Todos os personagens da série carregam algum tipo de trauma decorrente ou dos experimentos do governo ou causados pelas criaturas do mundo invertido. E até mesmo o vilão mereceu encerrar o seu arco de sofrimento. No clímax, quando Joyce se aproxima do Vecna agonizando, ela decide colocar um fim naquilo, o golpeando com seu machado repetidamente, enquanto a dor de cada personagem ecoava para o público em flashbacks. Foram exatamente 11 machadadas até a criatura ser decapitada. O pescocinho duro, hein? 11. Uma clara referência ali para Eleven. Por falar nisso, a maneira como o Vecna é derrotado já por si só é uma referência à própria série. Na quarta temporada, enquanto o grupo está escondido lá na Pedra da Caveira, eles conversam justamente sobre como vão derrotar o Vecna. E eles falam ali sobre enfiar uma estaca no coração dele e cortar a cabeça fora. Entrar no covil dele no mundo invertido e enfiar uma estaca no coração? Se é que ele tem uma. Eu digo pra arrancar a cabeça. O que é exatamente o que acontece no fim. Ele cai sobre um espinho e depois nesse grande último episódio, pelo menos grande de tamanho, com mais de 2 horas de duração, os irmãos Duffer conseguiram homenagear bem sutilmente produtos da cultura pop dos anos 80. Os criadores afirmaram em entrevista que o estilo da Nancy na batalha final foi inspirado na Ripley, do filme Alien, mas muita gente achou que ela estava a cara do Rambo, e eu me incluo nessa, eu também achei isso. Outros figurinos homenageados foram os de Dustin e Steve. Quando Steve busca o Dustin na faculdade para eles saírem ali em uma aventura, eles estão usando roupas muito parecidas com as dos personagens de Bill e Ted em Uma Aventura Fantástica, um filme clássico de 89. E até o Derek jogando no time de beisebol do Steve me lembrou muito o garotinho do filme Se Brincar o Bicho Morde, outro clássico de 93. Por falar em filme, uma ótima referência acontece quando Will pede pro Henry parar, tentando vencer o vilão ali na conversa, sem precisar lutar, apenas alcançando ele emocionalmente, tal como acontece em A História Sem Fim de 84. Inclusive, A História Sem Fim já havia sido lembrada antes na série, com o Dustin cantando o tema do filme com a sua namoradinha, agora esquecida no churrasco. Mais tarde, outra cena do Will traz mais um diálogo com outra obra, lembrando o escritor de terror Stephen King. Tem um livro com o mesmo nome do bar onde o Will está, o Silver Bullet, a Bala de Prata, que foi traduzido pra gente como A Hora do Lobisomem, um livro de 85. Os irmãos Duffer deixaram claro que amam Stephen King, mas uma nova homenagem pro autor foi feita através agora do destino do Mike. Basicamente, o final do personagem, ele se tornando um escritor, é o mesmo final do protagonista de Conta Comigo, de 86, filme inspirado ali no conto do Stephen King. Outros detalhes sutis enriquecem o próprio universo da série por meio de autorreferências. Na cena da formatura, por exemplo, você pode ver o Andy sentado ali com cara de bravo, enquanto todo mundo se levantou depois do discurso do Dustin. Acho que ele ainda odeia o Clube Hellfire, o que acaba sendo justo até, já que ele nunca vai saber o que aconteceu de verdade. Um outro easter egg é o número de escoteiro do Henry. Seu uniforme mostra 1106, a data da noite que o Will é levado na primeira temporada, 6 de novembro. Além disso, 11 vem de Eleven e 6 são os protagonistas: Will, Mike, Dustin, Eleven, Lucas e Max. No epílogo, Nancy, Jonathan, Steve e Robin falam sobre se encontrarem uma vez por mês na Filadélfia, uma referência ao experimento Filadélfia, ali um suposto projeto real do governo norte-americano, também conhecido como Projeto Arco-Íris, onde tentaram ali fazer um navio militar desaparecer e coisas estranhas aconteceram ali, uma grande inspiração para Stranger Things. O Projeto Arco-Íris já tinha sido referenciado na série com uma decoração do quarto onde ficavam as crianças que passavam ali pelos experimentos do governo, mas agora dá as caras mais uma vez, ainda que sutilmente.
Quando Hopper pede Joyce em casamento, eles falam sobre se mudarem para Montauk, fazendo a cena ao título original da série, que era para ser Montauk antes de ser mudado para Stranger Things, e também era para a história se passar por lá em vez de Hawkins, né? E também foi uma referência ao projeto Montauk, um suposto outro projeto ultra-secreto do governo dos Estados Unidos que misturava ali controle de mente e viagem no espaço-tempo, mais uma inspiração para a série. E para fechar com chave de ouro, o maior detalhe de todos está nas últimas cenas da série, enquanto o grupo jogava RPG. E tá tão escondido no porão que só foi possível descobrir esse segredo através de uma foto do cenário que o Noah Schnapp postou no Instagram. Lá na prateleira onde eles guardam seus livros RPG no final, existem outras coisas, outras bugigangas e tal, e eu decidi dar um zoom nesses itens da prateleira, já que é um lugar perfeito para esconder detalhes, e lá eu notei um livro chamado The Empty Cooper Sea, de Jim McDonald. O livro existe no nosso mundo real e é uma história sobre um homem que finge a própria morte para escapar de problemas financeiros. Isso definitivamente pode ser uma referência a Eleven, uma chama a mais ali na teoria de que ela fingiu a própria morte para escapar do exército, uma possibilidade que vem sendo defendida ali desde o seu final, um tanto quanto ambíguo para alguns fãs da série. Eu pessoalmente acho que sim, ela morreu, mas a gente sabe como a indústria funciona, né? E se os próprios irmãos Duffer falaram que o final foi ambíguo de propósito, então é isso, né? Jamais saberemos se a Eleven tá viva ou não, e ao menos por enquanto fica a critério do que a galera quer acreditar. Eu acredito. Eu acredito. E eu acredito que você vai deixar o seu joinha aí, porque esse vídeo deu um baita trabalho de pesquisa. E se você encontrou algum outro detalhe no final de Stranger Things que não foi falado nesse vídeo, aproveita, ó, comenta aí embaixo, porque a galera adora responder.